Lá estava eu, parada na soleira da porta, vendo meu namorado de 3 meses beijando apaixonadamente minha nora no que deveria ser a cozinha da casa onde o casamento do meu filho seria celebrado em apenas 2 horas. Imediatamente, enviei uma foto para meu filho com a mensagem: "Venha para a cozinha agora." Quando Daniel chegou correndo e viu a cena, ele apenas sorriu e sussurrou: "Fique tranquila, mãe. Eu sei de tudo. A vingança começa em 5 minutos." De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, dê um like e se inscreva no canal. Mas me permita contar como cheguei a este momento. Meu nome é Carol Harris, tenho 54 anos e até 3 meses atrás era uma viúva respeitável que havia passado 5 anos de luto pelo meu falecido marido, Robert. 5 anos de luto, de recusar convites, de viver como uma freira porque era isso que se esperava de uma boa viúva. Tudo mudou quando conheci Ethan Miller no supermercado Pão de Açúcar, em São Paulo. Ele tinha 58 anos, também era viúvo, elegante, com aquele sorriso que te faz esquecer que tem responsabilidades. Trabalhava como gerente em uma construtora, dirigia um carro de bom nível e, o mais importante, parecia genuinamente interessado em mim como mulher, não apenas como a mãe de alguém. Os primeiros 2 meses foram como viver em uma novela. Jantares românticos, passeios pela orla de Ipanema, flores toda sexta-feira. Ethan me fazia sentir jovem novamente, desejada. Depois de 5 anos me sentindo invisível, era inebriante ter um homem que me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo. Meu filho Daniel, de 31 anos, parecia feliz com meu novo relacionamento. "Mãe, você merece ser feliz", ele me dizia. Sua noiva, Elaine, com quem estava há 2 anos, também se mostrava entusiasta. Até demais, agora que penso nisso. Ela sempre perguntava sobre Ethan, queria saber detalhes dos nossos encontros e até sugeriu que o convidássemos para jantar mais vezes. O casamento havia sido planejado para uma celebração íntima na casa de Daniel. Elaine havia insistido que fosse ali, dizendo que queria algo familiar e aconchegante. Eu havia contribuído com uma quantia considerável para a celebração, feliz por ver meu filho tão apaixonado. Na manhã do casamento, cheguei cedo para ajudar nos preparativos. Elaine estava nervosa, o que era normal, mas havia algo estranho em seu comportamento. Ela ficava olhando o celular, sorrindo de forma esquisita. E quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas disse que tinha muitas surpresas preparadas para aquele dia. Ethan havia chegado 1 hora antes de mim, supostamente para ajudar com as cadeiras. Eu estava no jardim arrumando as flores quando ouvi risadas vindo da cozinha. Pensei que era normal, pessoas se preparando para a festa, mas algo naquelas risadas me inquietou. Eram risadas muito íntimas, muito cúmplices. Decidi ir buscar um copo d'água. A porta da cozinha estava entreaberta. O que vi me deixou paralisada. Ethan estava com Elaine encurralada contra a bancada, as mãos na cintura dela, beijando-a como se o mundo fosse acabar. Elaine correspondia ao beijo com uma paixão que nunca havia demonstrado em público com meu filho. Meu primeiro instinto foi gritar, fazer um escândalo, mas algo me deteve. Talvez tenham sido os anos de experiência lidando com crises familiares, ou talvez tenha sido o choque, mas em vez de explodir, peguei meu celular e tirei 3 fotos perfeitas. Fiquei ali, esperando, vendo meu namorado e minha futura nora se comportarem como amantes secretos. Quando finalmente se separaram, ouvi-os falar em voz baixa. Depois da cerimônia, Ethan dizia, "Podemos contar a verdade para Daniel. Ele vai entender." Elaine ria nervosamente. "Não sei se estou pronta para machucá-lo assim." "Querida", ele respondeu, "não podemos continuar fingindo para sempre." Foi aí que entendi. Não era apenas uma traição momentânea, era um plano, uma conspiração, e meu pobre filho nem imaginava que seu casamento era, na verdade, uma farsa elaborada. Foi então que enviei a mensagem para Daniel com a foto. E quando ele chegou correndo e viu a cena que eu estava observando, sua reação me desconcertou completamente. Em vez de choque ou dor, Daniel sorriu com uma calma que me assustou.
Fique tranquila, mãe. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu sei de tudo. A vingança começa em 5 minutos. O que estava acontecendo ali? Como meu filho podia estar tão tranquilo? E mais importante, que tipo de vingança ele tinha planejado para o dia do seu próprio casamento? Meu filho me pegou pelo braço com uma suavidade que contrastava completamente com a intensidade dos seus olhos. Mãe, venha comigo até o escritório. Precisamos conversar antes que o espetáculo comece. Suas palavras me gelaram o sangue. Espetáculo? Do que ele estava falando? Enquanto caminhávamos para o fundo da casa, eu não conseguia parar de pensar no absurdo da situação. Lá estava eu, vestida no meu elegante terninho azul marinho que havia escolhido especialmente para o casamento do meu filho, seguindo-o como se fôssemos ter uma conversa casual sobre o clima, quando eu acabara de descobrir que sua noiva o estava traindo com meu namorado. Daniel, sussurrei enquanto ele abria a porta do seu pequeno escritório. Como você pode estar tão calmo? Você viu as fotos? Elaine e Ethan estão... Mãe, ele me interrompeu, fechando a porta atrás de nós. Eu sei sobre o caso deles há 2 meses. Na verdade, fui eu quem a incentivou. Ele se sentou na beira da escrivaninha com uma calma que me era totalmente estranha. Fiquei de boca aberta, literalmente, como aquelas senhoras dramáticas das novelas, exceto que esta era a minha vida real e meu filho aparentemente havia enlouquecido. O que você acabou de dizer? Daniel abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta grossa. Elaine está me roubando dinheiro há 6 meses, mãe. Pequenas quantias no começo, depois somas maiores. Pensei que ela estava com problemas financeiros e a confrontei, mas ela negou tudo, então decidi investigar. Ele abriu a pasta e me mostrou extratos bancários, fotografias, mensagens de texto impressas. Minha cabeça começou a girar enquanto processava o que estava vendo. Transferências da conta de Daniel para uma conta que eu não conhecia. Fotos de Elaine em restaurantes caros com um homem que não era meu filho. Mensagens onde ela falava sobre o idiota do Daniel e a mãe estúpida dele, que até que é legal. Idiota? Murmurei, sentindo a raiva começar a substituir o choque. A mãe estúpida dele, que até que é legal. Ah, isso não é nada comparado ao que ela diz de você quando fala com Ethan. Daniel passou algumas páginas até chegar a uma transcrição de mensagens que me fizeram ficar com raiva. Elaine descrevia nossas conversas como papo chato com a velha, e havia vários comentários sobre como Carol é tão ingênua que acredita em tudo o que digo. Senti o chão se mover debaixo dos meus pés. Como você conseguiu isso? Acontece que Elaine não é muito inteligente com tecnologia. Ela usa a mesma senha para tudo e compartilhamos uma conta da Netflix. Daniel sorriu com uma frieza que eu não reconhecia no meu filho. Eu também instalei um software de monitoramento no laptop dela depois de encontrar as primeiras transferências suspeitas. Isso é legal? Provavelmente não totalmente, mas considerando que ela estava me roubando sistematicamente, digamos que estamos em uma área cinzenta. Ele se levantou e caminhou até a janela. O que descobri foi muito pior do que eu esperava. Elaine não estava apenas me roubando, mãe. Ela estava planejando se divorciar de mim imediatamente após o casamento, para ficar com metade dos meus bens. Meu cérebro lutava para processar essa informação. E o Ethan? Ah, o seu querido Ethan. Daniel riu, mas era um som sem humor. Ele conheceu Elaine há 4 meses em um bar. Ela contou a ele sobre o plano. Ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e eles decidiram trabalhar juntos. O plano era que ele te conquistasse, se casasse com você rapidamente e depois os dois se divorciassem ao mesmo tempo para maximizar os lucros. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Eles iam se casar comigo só por dinheiro? Mãe, verifiquei as finanças de Ethan. Ele está endividado até o pescoço. A construtora dele está falida. Ele perdeu a casa há 6 meses e deve dinheiro a pessoas que não são exatamente compreensivas. Daniel me entregou mais papéis. Elaine contou a ele quanto dinheiro você tem guardado, quanto vale a casa que o papai deixou para você. Tudo.
Minhas mãos tremiam enquanto olhava os documentos. Contas não pagas, avisos de penhora, relatórios de crédito que mostravam um desastre financeiro total. O homem que estava me cortejando com flores e jantares românticos estava basicamente na sarjeta. Por que você não me disse nada? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Porque eu precisava de provas sólidas, mãe, e porque... Ele se aproximou e pegou minhas mãos. Porque eu queria que você visse por si mesma quem essas pessoas realmente são. Se eu tivesse contado, você teria confrontado Ethan. Ele teria negado tudo, e Elaine teria encontrado uma maneira de manipular a situação. Mas o seu casamento... Não vai haver casamento, mãe. Ou melhor, vai haver um casamento muito diferente do que Elaine imagina. Daniel olhou para o relógio. Em 3 minutos, Elaine vai descobrir que cancelei nossa conta bancária conjunta esta manhã. Em 5 minutos, ela vai receber uma ligação do banco informando que o cheque do vestido foi devolvido. E em 10 minutos... Ele foi interrompido quando ouvimos um grito vindo da cozinha. Daniel, Daniel, venha cá! Daniel sorriu. E aí está, a primeira fase do plano em ação. Quantas fases são? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Ah, mãe! Daniel me abraçou, e pela primeira vez nessa conversa louca, eu reconheci meu filho em seu sorriso. Estamos apenas começando. O grito de Elaine ecoou pela casa como se ela tivesse sido esfaqueada. Daniel e eu trocamos olhares e pude ver a satisfação mal contida em seus olhos. Mãe, eu quero que você assista a isso, mas preciso que confie em mim e não interfira, não importa o que aconteça, certo? Eu assenti, embora uma parte de mim se perguntasse se meu filho havia se tornado um psicopata nos últimos 2 meses. Saímos do escritório no momento em que Elaine aparecia no corredor, com o telefone em uma mão e uma expressão de pânico total no rosto. Daniel, há um problema com o banco. Eles dizem que você cancelou nossa conta. Sua voz aumentava de tom a cada palavra. E o vestido? A boutique acabou de me ligar dizendo que o cheque foi devolvido. Daniel adotou uma expressão de confusão perfeita. Eu tinha que admitir que meu filho havia herdado minhas habilidades de atuação. O quê? Isso é impossível, amor. Deve ser um erro do banco. Não é um erro? Elaine estava à beira da histeria. Ligue para o banco agora mesmo. O casamento começa em 1h30. Foi nesse momento que Ethan apareceu da cozinha, claramente alheio ao drama que estava se desenrolando. Ao me ver, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que antes me derretia e que agora me dava náuseas. Carol, meu amor, você está linda. Ele se aproximou para me beijar na bochecha e tive que usar toda a minha força de vontade para não me afastar. Tudo bem por aqui? Ouvi gritos. Elaine olhou para ele com uma mistura de pânico e aviso. Era óbvio que eles não queriam que seus problemas financeiros fossem discutidos na minha frente. Afinal, eles ainda precisavam manter as aparências até completarem o plano. Está tudo bem, Ethan, Daniel disse com uma calma sobrenatural. Apenas um pequeno mal-entendido com o banco. Elaine, por que não ligamos para o banco juntos do meu escritório? Tenho certeza de que podemos resolver isso rapidamente. O rosto de Elaine relaxou visivelmente. Sim, por favor. Deve ser apenas um erro estúpido. Enquanto Daniel e Elaine desapareciam no escritório, fiquei sozinha com Ethan no corredor. Ele pegou minha mão e a levou aos lábios em um gesto que antes me parecia romântico e agora me parecia repugnante. Carol, eu queria aproveitar este momento para te dizer algo importante. Seus olhos tinham aquela intensidade que ele usava quando queria ser convincente. Tenho pensado muito sobre nós e... Sim, consegui dizer, forçando um sorriso. Acho que deveríamos oficializar isso em breve, muito em breve. Suas mãos apertaram as minhas. A vida é curta e quando você encontra a pessoa certa, não faz sentido esperar. Que conveniente, pensei. Ele precisa se casar comigo rápido antes que eu descubra a verdade. Oh, Ethan, é um pouco cedo, você não acha? De jeito nenhum, meu amor. Eu tenho 58 anos. Você tem 54. Não somos mais jovens. Nós sabemos o que queremos.
Ele se aproximou mais e pude sentir o cheiro da sua colônia, misturado com algo que agora eu reconhecia como desespero. Eu estava pensando que poderíamos nos casar no próximo mês. No próximo mês? Minha voz subiu um oitavo sem que eu pudesse controlar. Eu sei que parece apressado, mas Carol, eu te amo e quero começar nossa vida juntos o mais rápido possível. Ele estava agindo a toda velocidade agora, me pressionando exatamente como Daniel havia previsto que faria. Poderíamos fazer algo simples, íntimo. Não precisamos de uma grande festa como esta. Do escritório, podíamos ouvir a voz de Elaine subindo de volume novamente. Isso não pode estar acontecendo. Ligue para o gerente do banco. Ligue para quem for necessário. Ethan franziu a testa, claramente preocupado que o drama de Elaine pudesse interferir em sua própria manipulação. Pobre Elaine. Nervosismo pré-casamento, eu suponho. Eu suponho, repeti, observando como seus olhos se desviavam para a porta do escritório. Ele estava calculando, planejando seu próximo movimento. Ethan, o que você sabe sobre as finanças da Elaine? A pergunta o pegou de surpresa. As finanças dela? Nada. Por quê? É que... Bem, ela parece muito estressada com dinheiro. Eu o observei cuidadosamente. Eu me pergunto se ela e Daniel estão tendo problemas econômicos. Ethan encolheu os ombros, mas pude ver as engrenagens girando em sua cabeça. Não creio, Carol. Daniel tem um bom emprego, não é? Sim, mas ultimamente... Baixei a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Notei que Elaine faz muitas perguntas sobre minha situação financeira, sobre a casa, os investimentos que Robert me deixou. Os olhos de Ethan se acenderam com interesse, confirmando exatamente o que Daniel havia suspeitado. Sério? Que estranho. É provavelmente apenas curiosidade, continuei. Eu estava gostando um pouco mais do que deveria deste pequeno jogo. Embora ela tenha me perguntado especificamente quanto valia a casa e se eu tinha planos de vendê-la em breve. Que interessante. Ethan não estava mais prestando atenção aos gritos que vinham do escritório. Ele estava completamente focado na informação que eu estava acidentalmente revelando. E o que você disse a ela? A verdade que a casa vale cerca de 2.500 mil ris. E que não tenho planos de vendê-la, a menos que me case e meu marido e eu decidamos nos mudar para algo maior. Pude ver praticamente os cifrões dançando em seus olhos. Carol, meu amor, sobre aquela proposta que eu estava te fazendo, ele está fazendo isso de propósito. O grito de Elaine vindo do escritório interrompeu o que tenho certeza teria sido um pedido de casamento muito urgente. Ethan e eu nos viramos para o escritório no momento em que a porta se abriu e Elaine saiu como uma tempestade, com Daniel a seguindo com uma expressão de confusão perfeitamente atuada. Elaine, meu amor, tenho certeza de que há uma explicação. Daniel tentou parecer conciliador. A explicação é que você é um imbecil. Elaine havia tirado completamente a máscara. Como você pôde fechar a conta hoje? Hoje? E foi aí que percebi que meu filho havia planejado isso para acontecer exatamente na frente de Ethan e de mim. Elaine acabara de revelar que sabia sobre a conta bancária, o que significava que ela estava monitorando as finanças de Daniel muito mais de perto do que uma noiva normal faria. Ethan também havia notado. Pude ver isso em seu rosto. Confusão, depois compreensão, depois pânico. Elaine, disse Ethan com cuidado. Talvez devêssemos... Cale a boca, você. Elaine se virou para ele como uma víbora. Isso também é culpa sua se você não fosse tão impaciente. Ainda teríamos tempo. E lá estava a confissão que Daniel estava esperando, perfeitamente capturada na frente da pessoa que mais precisava ouvi-la. Eu. Ethan empalideceu. Elaine havia percebido o que acabara de dizer. E Daniel? Daniel sorriu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Bom, disse meu filho com uma calma assustadora. Isso está ficando interessante. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que pude ouvir o tic-tac do relógio na sala.
Elaine havia percebido o que acabara de dizer, e seu rosto passou por pelo menos 5 emoções diferentes em 2 segundos. Choque, pânico, raiva, mais pânico e, finalmente, uma espécie de determinação desesperada. Não foi isso que eu quis dizer, Elaine disse, tentando recuperar a compostura. Estou apenas estressada com o casamento e... Elaine, a voz de Daniel havia perdido toda a pretensão de calor. Pare por aí mesmo. Ethan. Enquanto isso, parecia um animal encurralado procurando uma saída. Seus olhos se moviam entre Elaine, Daniel e eu, claramente calculando que história ele poderia inventar para sair daquela bagunça. Carol, Ethan começou, virando-se para mim com aquele sorriso encantador que agora eu via exatamente pelo que era. Eu acho que há um mal-entendido aqui. Ah, eu também acho, respondi, e algo no meu tom fez tanto Elaine quanto Ethan me olharem com mais atenção. Acho que tenho entendido muitas coisas mal nos últimos 3 meses. Daniel se aproximou de mim e colocou uma mão no meu ombro. Mãe, você quer contar a eles o que viu na cozinha 10 minutos atrás? Ou você prefere que eu o faça? Elaine ficou tão branca que pensei que ia desmaiar. Do que vocês estão falando? Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Estou falando disso. Mostrei a eles as fotos que havia tirado dela e de Ethan no momento íntimo deles. Ethan tentou pegar meu telefone, mas Daniel foi mais rápido e se colocou entre nós. Eu não faria isso se fosse você, Ethan. Carol, eu posso explicar. Ethan começou, mas eu o interrompi. Ah, tenho certeza que pode. Você provavelmente tem uma história muito criativa preparada. Fiquei surpresa com o quão calma minha voz soava. Mas antes que você comece com suas explicações, deixe-me compartilhar algo com você. Caminhei em direção a Elaine, que recuou instintivamente. Elaine, querida, durante estes 2 anos eu a considerei como a filha que nunca tive. Eu a aconselhei sobre o casamento. Eu a ouvi falar sobre seus sonhos. Eu até a ajudei a escolher o vestido que aparentemente você não pode mais pagar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas isso não me comoveu mais. Carol, eu não terminei. Minha voz endureceu. Eu também emprestei dinheiro para Daniel para o anel de noivado que ele comprou para você. 25 mil reais por um anel que, pelo que entendi, você planejava vender imediatamente após o divórcio que já tinha planejado. Elaine abriu a boca, mas nenhum som saiu. Virei-me para Ethan. E você, meu querido Ethan, o homem que estava me cortejando com flores e jantares românticos enquanto planejava se casar comigo apenas para se divorciar e ficar com metade dos meus bens. Isso não é verdade, Ethan murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Não? Daniel pegou seu laptop do escritório. Porque eu tenho transcrições de mensagens aqui onde Elaine conta a alguém sobre a velha estúpida que vai se casar com seu namorado. Eu também tenho mensagens onde essa mesma pessoa responde, descrevendo em detalhes como eles planejam limpar a viúva. Elaine caiu em uma cadeira, finalmente derrotada. Não foi pessoal, Carol. Não foi pessoal? Eu ri, mas não foi um som agradável. Planejar roubar tudo o que meu falecido marido trabalhou para me deixar não foi pessoal. Eu precisava do dinheiro. Elaine explodiu e, finalmente, a verdade veio à tona. Você sabe o que é viver constantemente preocupada com dinheiro? Trabalhar em empregos horríveis para chefes que te tratam como lixo? Você teve tudo fácil a vida inteira. Fácil? Minha voz subiu várias oitavas. Você acha que foi fácil trabalhar em turnos duplos como enfermeira por 20 anos, enquanto criava um filho sozinha depois que o pai dele nos abandonou? Você acha que foi fácil cuidar de Robert por 2 anos de câncer, vendo-o definhar pouco a pouco? Elaine teve pelo menos a decência de parecer envergonhada. E você? Virei-me para Ethan. Qual é a sua desculpa? Você também teve uma vida difícil que justifica tentar dar um golpe em uma viúva? Ethan endireitou os ombros e, por um momento, vi um vislumbre do homem que ele realmente era por baixo de todo o charme.
Carol, você é uma mulher inteligente. Você sabe como o mundo funciona. Aqueles que não aproveitam as oportunidades ficam para trás. Ah, então eu sou uma oportunidade. Eu assenti como se fosse a coisa mais normal do mundo. Que romântico! Daniel estava observando tudo isso com uma expressão fascinada. Ei, isso está melhor do que qualquer novela, mas temos convidados começando a chegar para o que deveria ser um casamento. Olhei para o meu relógio. Ele estava certo. Em 30 minutos, 50 pessoas estariam aqui, esperando por uma celebração. Bom, eu disse, sentindo-me estranhamente libertada, agora que todas as cartas estavam na mesa. Eu acho que temos que decidir o que vamos dizer aos convidados. Eu posso resolver isso. Elaine saltou de sua cadeira com desespero renovado. Podemos adiar o casamento, dizer que alguém ficou doente e... Elaine! Daniel a interrompeu. Não vai haver casamento. Hoje, amanhã ou nunca. Você não pode fazer isso. Elaine estava à beira de um ataque de pânico completo. Eu investi 2 anos da minha vida neste relacionamento. 2 anos! Sim, Daniel assentiu. 2 anos planejando como me roubar. Deve ter sido exaustivo. Ethan havia permanecido calado durante esta troca, claramente tentando encontrar uma maneira de se salvar. Carol, ele disse finalmente, nós poderíamos, talvez pudéssemos fazer isso funcionar, esquecer o que aconteceu e começar de novo. Olhei para ele por um longo momento, permitindo que a esperança florescesse em seus olhos antes de destruí-la completamente. Ethan, querido, há uma coisa que você precisa entender sobre mim. O quê? Eu sorri, e sei que não foi um sorriso agradável. Eu nunca, jamais, perdoo a traição, e nunca esqueço. Foi nesse momento que a campainha tocou, anunciando a chegada dos primeiros convidados. Daniel esfregou as mãos com aparente satisfação. Perfeito, bem a tempo para a fase 3. Fase 3? Eu perguntei. Ah, mãe. Daniel piscou para mim. A diversão está apenas começando. Os primeiros a chegar foram minhas irmãs, Hope e Sarah, junto com seus maridos. Eu podia ouvir suas vozes alegres da entrada principal, comentando como o jardim estava lindo e como estavam animadas com o casamento. Daniel, sussurrei com urgência. O que exatamente você planeja fazer? Você não pode humilhar Elaine na frente de toda a família. Mãe, relaxa. Daniel ajustou sua gravata com uma calma que me era desconcertante. Está tudo sob controle. Elaine havia recuperado alguma compostura e estava retocando a maquiagem com mãos trêmulas. Daniel, por favor, podemos conversar em particular? Eu sei que podemos resolver isso. Elaine, a única conversa que vamos ter será com meus advogados. Daniel olhou para a porta principal, onde mais vozes eram ouvidas. Mas primeiro temos uma festa para atender. Ethan me agarrou pelo braço quando eu estava indo em direção à porta. Carol, isso é loucura. Seu filho enlouqueceu. Nós não fizemos nada de errado. Eu olhei diretamente nos olhos dele. Ethan, você acabou de tentar me convencer de que planejar se casar comigo para roubar minha herança não é nada de errado. Ou você é mais estúpido do que eu pensava, ou você realmente acha que sou idiota. Carol, minha irmã Hope apareceu no corredor com os braços estendidos. Você está radiante, e este deve ser o famoso Ethan. Ethan imediatamente mudou para seu modo encantador, pegando a mão da minha irmã e beijando-a galantemente. Hope, Carol me contou muito sobre você. É um prazer finalmente conhecê-la. Hope praticamente se derreteu. Aos 52 anos, minha irmã sempre foi suscetível ao charme masculino. Oh, Carol, que cavalheiro elegante você encontrou! Se ela soubesse, pensei, observando como Ethan trabalhava sua mágica na minha irmã. Onde está a noiva? Perguntou Sarah, aparecendo atrás de Hope. Eu quero ver aquele vestido de que você tanto nos falou. Elaine conseguiu recuperar seu sorriso social. Sarah, que bom te ver. Estou esperando o último momento para me trocar. Tradição, sabe? Era mentira, é claro.
Elaine não havia se trocado porque não podia pagar o vestido que vinha se gabando por semanas. Mais convidados começaram a chegar. Os colegas de trabalho de Daniel, alguns primos, vizinhos. O jardim rapidamente se encheu de pessoas elegantemente vestidas, todas esperando por uma celebração. Daniel havia contratado uma banda de samba, pagode ao vivo. Havia mesas com toalhas brancas e o altar improvisado no Jardim dos Fundos parecia lindo com as flores que eu havia ajudado a arrumar naquela manhã. Tudo parecia perfeito para um casamento que não ia acontecer. Daniel, murmurei enquanto passava por ele, isso vai ser um desastre. As pessoas vão fazer perguntas. Mãe, confia em mim, eu tenho isso sob controle. 20 minutos depois, quando o jardim estava cheio de convidados conversando e bebendo espumante, Daniel subiu na pequena plataforma onde a cerimônia deveria acontecer. Atenção, por favor! Sua voz cortou as conversas. Obrigado a todos por virem hoje. Eu sei que vocês estão aqui para celebrar meu casamento com Elaine e eu agradeço profundamente que tenham dedicado tempo de suas vidas para estar aqui. Elaine estava parada perto do altar, sorrindo nervosamente. Claramente, ela não sabia o que esperar, mas não podia fazer nada sem parecer louca. No entanto, Daniel continuou, antes de prosseguirmos com a cerimônia, há algo importante que preciso compartilhar com todos vocês. O jardim ficou em silêncio. Pude ver rostos confusos entre os convidados. Vejam bem, há 2 meses eu descobri algo muito perturbador. Daniel fez uma pausa dramática. Eu descobri que alguém em quem eu confiava estava roubando dinheiro da minha conta bancária. Um murmúrio percorreu a multidão. Elaine havia ficado branca como papel. No começo, pensei que fosse um erro, algum problema bancário, mas quando investiguei mais a fundo, descobri que o roubo era sistemático e deliberado. Daniel, Elaine tentou interromper, mas ele levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar, Elaine. Seu tom era completamente civilizado, mas havia aço por trás das palavras. Também descobri que esta mesma pessoa estava planejando se divorciar de mim imediatamente após o casamento para ficar com metade dos meus bens. Os murmúrios ficaram mais altos. Pude ver minhas irmãs trocando olhares confusos. Mas isso não é tudo, Daniel continuou. Esta pessoa também conspirou com outra pessoa para dar um golpe na minha mãe, planejando se casar com ela pelo dinheiro e depois se divorciar para roubar sua herança. Agora o jardim estava em completo silêncio, exceto pelo som de alguém respirando pesadamente. Era Elaine, que parecia estar à beira de um ataque de pânico. Elaine! Daniel se virou para ela. Você tem algo a dizer aos nossos convidados? Elaine olhou em volta do jardim cheio de rostos expectantes. Seus olhos procuraram desesperadamente uma saída, uma maneira de negar o que acabara de ouvir. Isso é... Ela gaguejou. Isso é o quê, Elaine? Daniel a pressionou. Uma mentira? Um mal-entendido? Porque eu tenho todas as provas bem aqui. Ele pegou seu laptop e o abriu na mesa ao lado do altar. Na verdade, por que não compartilhamos algumas das suas mensagens com todos? Não! Elaine gritou, finalmente perdendo toda a compostura. Você não pode fazer isso. Isso é privado. Privado? Daniel levantou as sobrancelhas. Como a conta bancária que você esvaziou era privada? Como os planos que você fez para dar um golpe na minha mãe eram privados? Elaine se virou para mim com lágrimas nos olhos. Carol, por favor, pare com isso. Eu posso explicar tudo. Mas eu já tinha tido o suficiente. Elaine, querida, eu disse com a voz mais doce que pude reunir. Eu acho que é hora de nossos convidados saberem exatamente que tipo de mulher estava prestes a se juntar à nossa família. Elaine olhou em volta do jardim pela última vez. Ela viu todos os rostos expectantes e algo nela finalmente se quebrou. Tudo bem, ela gritou. Sim, eu fiz. Eu peguei o dinheiro, eu planejei o divórcio. E quer saber? Eu estou feliz por ter feito isso. O jardim explodiu em exclamações de choque e conversas urgentes.
Mas Elaine não havia terminado. Ela se virou para os convidados com uma expressão selvagem nos olhos. Todos vocês agem como se fossem tão perfeitos, como se nunca tivessem feito nada questionável por dinheiro, mas eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Meu primo Michael se levantou da cadeira. Elaine, talvez você devesse... Não me diga o que eu devo fazer. Elaine estava completamente fora de controle agora. Todos vocês vão me julgar, mas nenhum de vocês viveu a minha vida. Nenhum de vocês sabe o que é estar desesperado. Foi então que Ethan, que estava tentando desaparecer no meio da multidão, cometeu o erro de se aproximar de Elaine. Elaine, se acalme! Ele sussurrou com urgência. Você está piorando as coisas. Elaine se virou para ele como uma fera. Piorando as coisas? Isso é culpa sua tanto quanto minha. E foi aí que toda a conspiração desmoronou publicamente. Se você não fosse tão ganancioso, teríamos tido mais tempo. Elaine gritou para Ethan na frente de 50 testemunhas. Se você não tivesse pressionado tanto para que eu convencesse Carol a se casar com você no próximo mês, nada disso teria acontecido. O jardim ficou em silêncio sepulcral. Ethan parecia que queria que a terra o engolisse. E eu, finalmente, entendi o brilhantismo do plano de Daniel. Ele havia orquestrado tudo para que Elaine e Ethan se destruíssem publicamente, na frente de testemunhas, sem que ele tivesse que mover um dedo. Bom, disse Daniel no silêncio que se seguiu. Eu acho que o casamento está cancelado. O silêncio após o colapso público de Elaine durou exatamente 3 segundos, antes que toda a família explodisse em conversas simultâneas. Minhas irmãs correram até mim, meus primos começaram a fazer perguntas aos gritos. E os amigos de Daniel não sabiam se deveriam ir embora ou ficar para o espetáculo. Silêncio! A voz da minha irmã Hope cortou o caos como uma faca. Apesar de ser a irmã mais nova, ela sempre teve o dom de comandar uma sala quando necessário. Carol, venha aqui agora mesmo. Enquanto eu me dirigia às minhas irmãs, que haviam se agrupado perto da mesa de presentes como uma matilha protetora, eu podia ouvir Elaine soluçando e Ethan tentando explicar a alguém que tudo havia sido um mal-entendido. Carol Harris. Sarah me agarrou pelo braço com aquela expressão que ela havia aperfeiçoado quando éramos meninas, e eu havia feito algo que exigia uma reunião de família. Explique-nos exatamente o que está acontecendo aqui. É complicado, comecei, mas Hope me interrompeu. Não é complicado. Aquele homem... Ela apontou para Ethan, que agora estava sendo interrogado agressivamente pelo meu primo Michael. Ele estava ou não estava planejando dar um golpe em você. Eu suspirei. Não havia como amenizar isso. Sim. E aquela mulher? Sarah apontou para Elaine, que havia encontrado uma cadeira e estava hiperventilando. Ela estava roubando dinheiro de Daniel? Também sim. E você sabia disso? Hope apertou os olhos. Eu descobri há 1 hora. Minhas irmãs trocaram um daqueles olhares que haviam aperfeiçoado durante 50 anos de irmandade. Era o tipo de olhar que significava que elas estavam prestes a assumir o controle da situação, quer eu quisesse ou não. Tudo bem. Hope se endireitou e adotou sua postura de comandante geral. É isso que vai acontecer. Sarah, você cuida dos convidados. Diga a eles que há uma emergência familiar, mas que a comida ainda está disponível. Michael, ela gritou para nosso primo, pare de interrogar aquele homem antes que você diga algo que possa ser usado em um tribunal. Tribunal? Eu perguntei. Claro que tribunal. Sarah olhou para mim como se fosse óbvio. Você acha que vamos deixar essas pessoas irem embora como se nada tivesse acontecido, Carol? Eles tentaram roubar você. Eu cuido disso. Daniel apareceu ao nosso lado. Eu já tenho tudo documentado para apresentar queixa. Bom, Hope assentiu com aprovação. E você? Ela apontou o dedo para mim. Vai se sentar ali e nos contar tudo desde o começo, sem omitir detalhes.
Enquanto minhas irmãs organizavam eficientemente o caos, algo que elas vinham fazendo há décadas, eu me peguei observando a cena com uma estranha sensação de desprendimento. Lá estava Elaine, chorando em uma cadeira enquanto a esposa do primo Michael lhe oferecia lenços de papel e a confrontava suavemente sobre como ela pôde fazer isso com uma família tão boa. Lá estava Ethan, encurralado em um canto por 3 dos meus primos, que claramente queriam respostas detalhadas sobre suas intenções para comigo. E lá estava Daniel, movendo-se pelo jardim com um laptop debaixo do braço, pegando depoimentos dos convidados que haviam ouvido a confissão de Elaine. Carol. Uma voz suave interrompeu minhas observações. Virei-me para ver a senhora Pacheco, uma vizinha mais velha que conhecia Robert e eu há anos. Querida, você está bem? Estou processando, admiti. A senhora Pacheco se sentou na cadeira ao lado da minha. Sabe, nos meus 75 anos, eu vi muitos dramas familiares, mas nunca vi alguém lidar com uma situação assim com tanta elegância. Elegância? Eu ri, mas soou histérico até para mim. Senhora Pacheco, acabei de descobrir que meu namorado planejava se casar comigo por dinheiro e que minha futura nora estava roubando meu filho. Sim, ela assentiu sabiamente. E em vez de fazer um escândalo ou esconder a verdade, você permitiu que a verdade viesse à tona na frente de toda a família. Agora todos sabem exatamente quem são essas pessoas. Olhei em volta do jardim. Ela estava certa. Não havia como Elaine ou Ethan negarem o que havia acontecido ali. 50 pessoas os haviam ouvido confessar. Além disso, continuou a senhora Pacheco, olhe para o seu filho. Segui o olhar dela até Daniel, que estava conversando com a banda de samba, aparentemente explicando-lhes que eles ainda seriam pagos integralmente, mesmo que não houvesse cerimônia. Mesmo no meio de todo esse caos, ele parecia aliviado. Pela primeira vez em meses, meu filho parecia realmente feliz. Aquele rapaz salvou você, disse a senhora Pacheco, e salvou a si mesmo também. Ela estava certa. Daniel havia orquestrado tudo isso para nos proteger a ambos. Ele havia sacrificado seu casamento. Ele havia arriscado parecer o vilão. Tudo para garantir que Elaine e Ethan não pudessem nos machucar. Carol! Hope apareceu ao meu lado novamente. Precisamos tomar algumas decisões práticas. O que fazemos com a comida? E com a banda de samba? E há presentes que precisamos devolver? Antes que eu pudesse responder, Daniel se aproximou de nós. As decisões práticas podem esperar, ele disse. Mas há algo que precisamos fazer agora mesmo. O quê? Elaine está pedindo para falar com você em particular. Ela diz que tem algo importante para confessar. Olhei para onde Elaine estava sentada, ainda cercada por lenços de papel usados e olhares de desaprovação familiar. Mais confissões? O que mais pode haver? Eu não sei. Daniel encolheu os ombros. Mas considerando como o dia tem sido até agora, você provavelmente deveria ouvir o que ela tem a dizer. E o Ethan? Ethan se foi. Daniel sorriu com satisfação. Aparentemente, Michael e os primos foram persuasivos o suficiente para convencê-lo de que sua presença não era mais bem-vinda. Olhei para o canto onde tinha visto Ethan pela última vez. De fato, ele não estava mais lá. Ele se foi? Simplesmente? Ah, não simplesmente. Sarah apareceu com uma expressão de satisfação que eu não via desde que éramos crianças, e ela havia conseguido fazer com que algum garoto que tinha me machucado pagasse por isso. Michael explicou a ele muito claramente que se ele entrasse em contato com você novamente ou se chegasse perto de qualquer membro desta família, ele teria que responder a nós. E o que ele disse? Ele disse que entendia perfeitamente e que nunca mais teríamos notícias dele. Hope sorriu. Então ele se desculpou profusamente e praticamente correu para o carro. Pela primeira vez em todo o dia, senti que podia respirar completamente. Ethan havia ido embora. A ameaça imediata havia terminado. Mas Elaine ainda está aqui, Daniel me lembrou.
e ela diz que precisa falar com você urgentemente. Olhei para Elaine, que agora estava me observando com uma expressão desesperada. Tudo bem, eu suspirei. Vamos ver o que mais ela tem a dizer. Mas enquanto eu caminhava em direção a Elaine, eu não conseguia me livrar da sensação de que as surpresas do dia estavam longe de terminar. Elaine havia conseguido se recompor o suficiente para parar de hiperventilar, mas seus olhos ainda estavam vermelhos e inchados. Quando me aproximei, ela limpou o rosto com o que devia ser o 10º lenço de papel e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Carol, por favor, eu preciso falar com você a sós. Olhei em volta do jardim, onde minha família havia conseguido transformar o que deveria ter sido um desastre total em algo parecido com uma reunião familiar improvisada. A banda de samba havia começado a tocar música de fundo. As pessoas estavam comendo os canapés que havíamos preparado para a recepção, e meus primos estavam contando histórias embaraçosas de Daniel, como se este tivesse sido o plano o tempo todo. Tudo bem, eu disse finalmente. 5 minutos. Eu a levei para o pequeno escritório de Daniel e fechei a porta. Elaine imediatamente caiu em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Carol, há algo mais que você precisa saber. Claro que havia. O que agora, Elaine? O dinheiro que eu roubei de Daniel? Ela levantou os olhos e eu vi algo novo neles. Remorso real? Nem tudo era para mim. O que isso significa? Elaine respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Meu irmão mais novo, Jeffrey, está doente. Câncer de pâncreas. Ele precisa de tratamentos que o plano de saúde não cobre completamente. Senti minha irritação diminuir um pouco, mas não o suficiente. Elaine, isso é terrível, mas isso não justifica... Eu sei, ela me interrompeu. Eu sei que não justifica, mas Carol, quando você vê seu irmãozinho piorando e sabe que há tratamentos que poderiam ajudá-lo, mas você não tem o dinheiro... Ela desabou novamente. Sentei-me na cadeira à sua frente. Quanto dinheiro você pegou exatamente? 75 mil reais nos últimos 6 meses. Sua voz era quase um sussurro. 40 mil foram para os tratamentos de Jeffrey. O resto foi porque, uma vez que comecei, não consegui parar. Era tão fácil, e Daniel confiava tanto em mim. E Ethan sabia sobre seu irmão? Elaine assentiu miseravelmente. Foi ideia dele te envolver no plano. Ele disse que se nós dois nos casássemos e depois nos divorciássemos, conseguiríamos dinheiro suficiente para pagar todos os tratamentos de Jeffrey e ainda sobraria dinheiro para nós. Algo frio se instalou no meu estômago. Elaine, há quanto tempo você está doente? Ela me olhou confusa. Eu não estou doente, Carol. É o meu irmão que... Não? Eu a interrompi. Há quanto tempo você está doente mental e emocionalmente? Porque uma pessoa sã não faz o que você fez. Elaine piscou várias vezes, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa. Eu não entendo. Elaine, você não precisava dar um golpe em 2 famílias para ajudar seu irmão. Você poderia ter falado com Daniel sobre a situação. Você poderia ter pedido ajuda. Você poderia ter sido honesta. Eu me inclinei para a frente. Em vez disso, você escolheu manipular, mentir e roubar. E então você escolheu arrastar minha família para sua teia de mentiras. Mas o Jeffrey... Jeffrey é uma desculpa, Elaine. Uma desculpa terrível para um comportamento terrível. Senti a frieza na minha voz me surpreender até a mim mesma. Você sabe qual é a diferença entre você e eu? Ela balançou a cabeça. Quando Robert ficou doente com câncer, eu trabalhei turnos duplos por 2 anos para pagar os tratamentos dele. Eu vendi joias, empenhei coisas, pedi empréstimos, mas eu nunca, nem uma única vez, considerei roubar outra pessoa. Mas você tinha opções, Elaine protestou. Você tinha um emprego estável, você tinha responsabilidades. Eu a corrigi. E eu tinha valores. 2 coisas que você aparentemente decidiu abandonar.
Elaine ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz era diferente, mais baixa. Carol, há alguma maneira de você me perdoar? Alguma maneira de consertar isso? Eu a olhei por um longo momento. Havia uma parte de mim, a parte que havia sido enfermeira por 20 anos, que queria ajudar, que queria encontrar uma maneira de consertar aquela situação quebrada. Mas havia uma parte maior de mim, a parte que havia aprendido a duras penas que algumas pessoas não merecem segundas chances, que reconhecia que Elaine não estava realmente arrependida. Ela estava desesperada porque havia sido pega. Elaine, eu disse finalmente, eu vou fazer algo por você. Seus olhos se iluminaram com esperança. Eu não vou apresentar queixas criminais contra você. Sério? Carol, obrigada. Eu não terminei. Minha voz endureceu. Eu não vou apresentar queixa, mas em troca, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Elaine assentiu ansiosamente. Sim, o que for. Primeiro, você vai devolver cada real que roubou de Daniel. Não me importa se você tiver que vender tudo o que possui ou trabalhar em 3 empregos. Cada real. Sim, claro. Segundo, você nunca mais entrará em contato com Daniel, comigo ou com qualquer membro desta família. Nunca. Se nos vir na rua, você atravessará para o outro lado. Seu rosto desmoronou um pouco, mas ela assentiu. Terceiro, eu continuei. Se eu alguma vez, ouvir que você tentou dar um golpe em outra família, eu farei com que o caso criminal contra você avance e me certificarei de que todas as pessoas nesta cidade saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Eu entendo. E Elaine, levantei-me para sair. Se você realmente quer ajudar seu irmão, arrume um emprego honesto e peça um empréstimo como as pessoas decentes. Pare de procurar vítimas para manipular. Abri a porta para sair, mas Elaine me deteve mais uma vez. Carol, posso te perguntar uma coisa? O quê? Como você sabia? Como você sabia que eu não estava realmente arrependida? Eu me virei para olhá-la uma última vez. Elaine, nos últimos 5 minutos você me deu 3 versões diferentes do porquê fez o que fez. A primeira foi desespero financeiro, depois foi por causa do seu irmão doente, depois foi porque você não tinha outras opções. Elaine parecia confusa. Pessoas verdadeiramente arrependidas não mudam sua história a cada 5 minutos. Pessoas verdadeiramente arrependidas assumem total responsabilidade sem desculpas. Abri a porta completamente. Você ainda está procurando uma maneira de ser a vítima na sua própria história. Saí do escritório e fechei a porta atrás de mim, deixando Elaine sozinha com suas desculpas. Quando voltei ao jardim, encontrei Daniel me esperando com uma expressão curiosa. Como foi com a confissão final? Sua ex-noiva, eu disse a ele. Precisa de ajuda psicológica profissional, mas isso não é mais problema nosso. Daniel sorriu. Sabe de uma coisa, mãe? O quê? Eu acho que este foi o melhor dia da minha vida. Olhei em volta do jardim, onde minha família havia transformado o que deveria ter sido uma tragédia em uma celebração, onde os convidados estavam rindo e comendo como se esta tivesse sido uma reunião familiar planejada, e onde meu filho estava sorrindo para mim com mais felicidade do que eu via há meses. Sabe de uma coisa? Daniel, eu disse, eu acho que você está certo. Mas enquanto eu dizia aquelas palavras, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo importante ainda estava pendente. Algo sobre aquela situação que eu não estava vendo claramente. E como eu descobriria muito em breve, essa sensação estava completamente justificada. A festa improvisada durou até às 8 da noite. Minhas irmãs, com a eficiência militar que haviam desenvolvido, criando 14 filhos entre as duas, conseguiram transformar o que deveria ter sido um desastre social em algo parecido com uma reunião familiar bem-sucedida. Os convidados foram embora com histórias para contar por anos e, surpreendentemente, a maioria parecia ter se divertido.
Elaine havia saído silenciosamente por volta das 6, após nossas conversas no escritório. Ela não se despediu de ninguém, apenas pegou sua bolsa e foi embora. Daniel a viu sair e apenas encolheu os ombros. Agora, enquanto Daniel e eu limpávamos os últimos vestígios do não casamento, meu filho parecia mais relaxado do que eu o via há meses. Ele cantarolava enquanto empilhava cadeiras, e havia uma leveza em seus movimentos que não estava lá há muito tempo. Daniel, eu disse a ele enquanto embalávamos os últimos pratos, há algo que está me incomodando. O quê? Tudo isso? Você realmente planejou cada detalhe? Como você sabia que Elaine iria explodir exatamente daquela maneira? Daniel parou e olhou para mim com uma expressão estranha. O que você quer dizer? Quero dizer que você orquestrou tudo perfeitamente. O momento de fechar a conta bancária, o momento de confrontá-la na frente dos convidados, até mesmo a maneira como Ethan e ela se destruíram mutuamente. Eu observei cuidadosamente. É quase como se você estivesse manipulando a situação desde o início. Meu filho se sentou lentamente em uma das cadeiras que acabávamos de empilhar. Mãe, há algo que eu não te contei. Um arrepio percorreu minhas costas. O quê? Eu não descobri o caso de Elaine por acidente. Eu o orquestrei. O que isso significa exatamente? Elaine não estava roubando dinheiro no começo. No começo, ela realmente me amava, mas eu sabia que ela não era forte o suficiente para resistir à tentação se a oportunidade certa surgisse. Meu sangue começou a gelar. Daniel, eu deliberadamente deixei que ela tivesse acesso às nossas contas. Eu deliberadamente mencionei quanto dinheiro você tinha guardado. Eu deliberadamente a coloquei em situações onde ela se sentisse financeiramente pressionada. Sua voz era calma, quase clínica. Eu queria ver se ela era a pessoa que eu suspeitava que fosse. E o Ethan? Ethan foi um presente. Daniel sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Quando Elaine começou a roubar pequenas quantias, eu a segui. Eu vi quando ela conheceu Ethan naquele bar. Eu investiguei a situação financeira dele e percebi que ele era perfeito. Perfeito para quê? Para destruir qualquer chance de Elaine poder manipulá-lo, como ela estava tentando me manipular. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Elaine não era apenas uma noiva problemática, mãe. Ela era perigosa. Havia algo nela, algo que me lembrava do papai. Meu coração parou. Robert havia abandonado Daniel e eu quando Daniel tinha 7 anos. Ele havia levado nossas economias e desaparecido com uma mulher 20 anos mais jovem. Elaine tinha a mesma capacidade de fazer as pessoas confiarem nela. Daniel continuou. A mesma habilidade de fazer você se sentir especial enquanto roubava tudo o que você tinha. E quando eu vi como ela estava te manipulando também, eu não estava sendo manipulada por Elaine. Não, mas você estava sendo manipulada por Ethan. E Elaine fazia parte desse plano. Daniel se virou para mim. Mãe, você realmente acha que foi coincidência que Ethan apareceu na sua vida exatamente quando Elaine e eu ficamos noivos? A sala começou a girar. O que você está dizendo? Estou dizendo que Elaine te apresentou a Ethan especificamente para te roubar. Daniel apertou minhas mãos. Você se lembra de onde conheceu Ethan? No supermercado. Que supermercado, mãe? Pensei por um momento. O Extra perto da casa de Elaine. E quem te sugeriu que você fosse fazer compras lá naquele dia em particular? O ar me escapou dos pulmões. Elaine me disse que eles estavam com uma promoção especial em... Elaine te colocou no lugar certo, na hora certa, para que Ethan pudesse te conhecer por acaso. Daniel apertou minhas mãos. Mãe, eles tinham planejado isso desde o início. Sentei-me pesadamente, sentindo como se o mundo tivesse sido reorganizado debaixo dos meus pés. Por que você não me contou isso antes? Porque eu precisava que você reagisse naturalmente quando os visse juntos. Se você estivesse atuando, eles teriam notado. Daniel se sentou na minha frente.
E porque eu precisava de provas sólidas dos planos deles, eu não podia arriscar que eles encontrassem uma maneira de escapar das consequências. Daniel, minha voz soava estranha até para mim. No que mais você tem planejado? Meu filho olhou para mim por um longo momento antes de responder. Mãe, você confia em mim? Depois de tudo o que você acabou de me dizer, honestamente, não tenho certeza. Daniel agiu como se esperasse essa resposta. Eu entendo, mas há mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Elaine não vai embora em silêncio, e Ethan definitivamente não vai embora em silêncio. Daniel se levantou e caminhou até sua escrivaninha. Na verdade, estou bastante certo de que eles vão tentar se vingar. Vingança como? Bom, Daniel abriu uma gaveta e pegou outro arquivo. De acordo com as mensagens que tenho monitorado, Elaine já está falando com um advogado sobre processar por difamação. E Ethan, aparentemente, conhece algumas pessoas que não são exatamente respeitáveis. Senti o pânico começar a crescer no meu peito. Que tipo de pessoas? O tipo de pessoas que têm métodos pouco convencionais para cobrar dívidas. Daniel me mostrou uma série de fotografias tiradas com teleobjetiva. Ethan se reuniu com eles ontem à noite. Olhei as fotos, vendo Ethan conversando com 2 homens que definitivamente não pareciam banqueiros ou advogados. Daniel? Sussurrei. No que você nos meteu? Não se preocupe, mãe. Daniel sorriu novamente, e desta vez a frieza no seu sorriso me assustou mais do que tudo o que havia acontecido durante o dia. Eu também tenho amigos pouco convencionais. O que isso significa? Significa, disse meu filho, guardando as fotografias, que a parte interessante desta história está apenas começando. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada barulho na casa me fazia pular. Cada sombra na janela me parecia ameaçadora. As palavras de Daniel sobre as pessoas pouco convencionais que Ethan conhecia ecoavam na minha cabeça, misturando-se com a crescente compreensão de que meu filho havia orquestrado deliberadamente toda aquela situação. Às 3 da manhã, finalmente me levantei e fui para a cozinha preparar um chá. Enquanto esperava a água ferver, ouvi o som de um carro estacionando lá fora. Olhei pela janela e vi um carro preto que eu não reconheci. Meu coração acelerou. Peguei meu celular para ligar para Daniel, mas antes que eu pudesse discar, a porta da frente se abriu silenciosamente. Mãe, sou eu. A voz de Daniel veio da entrada. Está tudo bem? Daniel, o que você está fazendo aqui às 3 da manhã? Meu filho apareceu na cozinha, mas ele não estava sozinho. Um homem alto e magro, vestido em um terno escuro que parecia caro mesmo na luz fraca da cozinha, o acompanhava. Mãe, eu te apresento Gabriel. Gabriel, esta é minha mãe, Carol. Gabriel me cumprimentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Senhora Harris, é um prazer finalmente conhecê-la. Daniel me falou muito sobre você. Gabriel é... Daniel fez uma pausa como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Um consultor especializado em resolver problemas complicados. A água começou a ferver, o assobio preenchendo o silêncio tenso na cozinha. Eu desliguei o fogão com as mãos que tremiam ligeiramente. Que tipo de problemas? Eu perguntei, embora uma parte de mim não quisesse mais saber a resposta. O tipo de problemas que você tem quando pessoas como Elaine e Ethan decidem que não vão aceitar as consequências de suas ações, respondeu Gabriel. Sua voz era suave, mas com um gume que me fez estremecer. Daniel se aproximou de mim e colocou uma mão no meu ombro. Mãe, esta tarde, depois que todos foram embora, Elaine foi à polícia. A polícia? Minha confusão deve ter sido óbvia. Eu pensei que havíamos concordado em não apresentar queixa. Ela não foi para confessar. Gabriel interrompeu. Ela foi acusar Daniel de extorsão emocional e você de conspirar para arruinar a vida dela deliberadamente. Senti minhas pernas ficarem fracas. Isso é ridículo. Nós não... Claro que é ridículo. Daniel me tranquilizou. Mas Elaine é muito convincente quando quer ser.
E aparentemente, Ethan a acompanhou com sua própria versão dos eventos. Gabriel se sentou sem ser convidado em uma das minhas cadeiras de cozinha. Segundo o relato deles, você e Daniel conspiraram para armar uma arapuca para eles. Elaine diz que vocês sabiam do irmão doente dela e deliberadamente a colocaram em uma situação financeira desesperadora para poder chantageá-la. Isso é uma mentira total. É, Gabriel assentiu, mas é uma mentira inteligente. Elaine apresentou documentos médicos do irmão, registros de despesas médicas e um relato muito detalhado de como Daniel supostamente a manipulou para roubar dinheiro. Daniel se sentou na frente de Gabriel. Conte a ela o resto. Gabriel olhou diretamente para mim. Ethan afirma que você o seduziu deliberadamente para depois humilhá-lo publicamente quando ele se recusou aos seus avanços inapropriados. O quê? Minha voz saiu como um grito. Isso é absolutamente uma mentira. Correto. Gabriel terminou calmamente. Mas uma mentira que soa plausível. Se você não conhece os fatos reais. Sentei-me lentamente, sentindo como se estivesse em um pesadelo que ficava mais estranho a cada momento que passava. O que eles querem? Dinheiro? Ah, eles definitivamente querem dinheiro. Gabriel sorriu, e desta vez o sorriso foi genuíno, embora não tranquilizador. Elaine está processando por danos emocionais, difamação e perda de renda futura. Ethan está processando por danos à sua reputação e angústia emocional. Quanto? 2 milhões de reais de você. 3 milhões de reais de Daniel. O número me atingiu como um tapa. Nós não temos esse tipo de dinheiro. Eles sabem exatamente quanto dinheiro vocês têm, Daniel disse severamente. Elaine teve acesso a toda a minha informação financeira por 2 anos. Ela sabe exatamente quanto vale meu negócio, quanto você tem guardado, quanto vale a casa. Gabriel se inclinou para a frente. Mas aqui está o interessante. Eles não estão procurando ir a julgamento. Eles estão procurando um acordo rápido. Por quê? Porque... Gabriel sorriu novamente. Eles sabem que se isso for a julgamento, toda a evidência que Daniel coletou virá à tona. As mensagens, as transferências bancárias, os planos detalhados para dar um golpe em ambos, eles não podem arriscar isso. Daniel me olhou diretamente. Mãe, eles querem que a gente pague para que eles desapareçam. É chantagem, basicamente. E se recusarmos? Gabriel e Daniel trocaram um olhar. Se vocês se recusarem, Gabriel disse lentamente. Elaine e Ethan deixaram bem claro que farão de tudo para destruir a reputação de vocês. Elaine tem uma história muito convincente sobre ser uma jovem desesperada, vitimada por uma família rica e vingativa. E Ethan, Daniel acrescentou, aparentemente tem espalhado rumores de que você é uma viúva louca e desesperada que seduz homens mais jovens. Senti a raiva começar a substituir o choque. Então, temos que pagar a eles por tentarem nos roubar? Não. Gabriel se levantou. Vocês não têm que pagar nada a eles. O que você quer dizer? Gabriel ajustou os punhos da camisa. Um gesto que de alguma forma foi mais ameaçador do que qualquer coisa que ele havia dito até agora. Quero dizer que há outras maneiras de resolver este problema. Gabriel. Daniel se levantou também. Talvez você devesse explicar exatamente que tipo de serviços você oferece. Gabriel olhou para mim por um longo momento antes de responder. Senhora Harris, eu sou especialista em fazer com que pessoas problemáticas se lembrem por que é melhor se comportar de maneira civilizada. E como você faz isso exatamente? Seu sorriso desta vez foi absolutamente frio. Isso depende de quão problemáticas elas decidem ser. Enquanto eu olhava para aqueles 2 homens na minha cozinha, meu filho, que vinha manipulando eventos há meses, e aquele estranho que falava em resolver problemas de maneiras que claramente não eram legais, percebi que a situação havia escalado muito além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Daniel, eu disse lentamente, exatamente no que você se transformou.
Meu filho olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler. Eu me transformei em alguém que protege a família, mãe. Não importa o custo. E enquanto Gabriel assentia com a aprovação, eu soube com terrível certeza que as coisas estavam prestes a piorar muito, muito mais. 2 semanas depois, eu estava sentada na varanda da minha casa, tomando meu café matinal e lendo o jornal local, quando vi uma pequena nota na seção de notícias breves que me fez sorrir. Elaine Vasquez, de 28 anos, se entregou voluntariamente às autoridades ontem para confessar o roubo de R$75 mil de seu ex-noivo. Em uma declaração surpreendente, Vasquez admitiu ter fabricado evidências falsas em uma tentativa de extorsão subsequente e pediu perdão à família afetada. Seu cúmplice, Ethan Miller, aparentemente havia deixado a cidade naquela mesma manhã. Dobrei o jornal e o deixei na mesa ao lado do meu café. Pela janela da cozinha, pude ver Daniel preparando o café da manhã, cantarolando uma música que eu não reconheci. A resolução do problema com Elaine e Ethan havia sido surpreendentemente simples, uma vez que Gabriel havia entrado em ação. Não houve violência, não houve ameaças explícitas. De acordo com Gabriel, ele simplesmente teve conversas muito diretas com ambos sobre as realidades de tentar extorquir pessoas que tinham recursos para se defender. Elaine recebeu uma visita de Gabriel e 2 de seus associados 3 dias após apresentar sua denúncia falsa. Eles mostraram a ela evidências adicionais que Daniel havia coletado, incluindo gravações de áudio dela admitindo seus planos, e explicaram muito claramente quais seriam as consequências legais de continuar com sua campanha de difamação. Ethan, aparentemente, exigiu uma conversa mais persuasiva. Gabriel nunca me deu detalhes específicos, mas 2 dias após a conversa, Ethan havia empacotado seus poucos pertences e deixado a cidade sem avisar ninguém. Bom dia, mãe. Daniel apareceu na varanda com 2 pratos de ovos mexidos. Algo interessante no jornal? Apenas uma pequena nota sobre uma confissão inesperada. Eu respondi, aceitando o prato. Gabriel mantém você informado sobre esses desenvolvimentos? Daniel se sentou na minha frente com uma expressão cuidadosamente neutra. Gabriel é muito eficiente em seus métodos de comunicação. Comemos em silêncio por alguns minutos, desfrutando do sol da manhã e do som dos pássaros no jardim. Era difícil acreditar que apenas 2 semanas antes, este mesmo jardim havia sido o palco de uma das explosões mais dramáticas que eu já havia testemunhado na minha vida. Daniel, eu disse finalmente, eu preciso te perguntar algo e quero uma resposta honesta. Claro. Você realmente orquestrou tudo isso para me proteger? Ou havia algo mais? Meu filho colocou o garfo no prato e olhou diretamente para mim. Você quer a resposta que fará você se sentir melhor ou quer a verdade? A verdade, sempre a verdade. Daniel assentiu lentamente. No começo, sim, era apenas sobre proteger você e me proteger. Elaine tinha problemas, Ethan era claramente um golpista, e eu queria expô-los antes que pudessem nos machucar. No começo? Mas quanto mais eu investigava, quanto mais eu via a profundidade do plano deles. Daniel fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Mãe, eles não eram apenas golpistas oportunistas. Eles eram predadores. Eles já tinham feito isso antes. Senti meu sangue gelar. O que você quer dizer? Gabriel investigou os antecedentes deles mais profundamente depois que eles tentaram nos extorquir. Daniel me entregou um envelope que estava sobre a mesa. Elaine não era apenas uma mulher desesperada por causa do dinheiro médico do irmão. O irmão dela está bem. Os documentos médicos eram falsos. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia cópias de relatórios de investigação, fotografias, documentos oficiais. Elaine tem executado versões desse golpe por 5 anos. Daniel continuou enquanto eu lia. Ela sempre procura homens solteiros com algum dinheiro. Ela sempre tem uma história trágica preparada. Ela sempre tem um cúmplice. E Ethan? Ethan foi casado 4 vezes. Cada casamento terminou com ele esvaziando as contas bancárias de sua esposa e desaparecendo.
Daniel apontou para uma das páginas. A primeira esposa dele cometeu suicídio depois que ele a deixou sem nada. Senti náuseas crescendo no meu estômago. Meu Deus! Então sim, mãe. No final, isso se tornou pessoal de uma maneira que eu não esperava. Daniel se levantou e caminhou até o parapeito da varanda. Eles não estavam apenas nos roubando, eles estavam destruindo vidas há anos. E agora? Agora Elaine está na cadeia, onde não pode machucar mais ninguém. E Ethan? Daniel encolheu os ombros. Gabriel diz que às vezes, pessoas como Ethan simplesmente precisam de um lembrete de que o mundo é maior do que eles pensam e que há consequências para suas ações. Eu me recostei na minha cadeira, processando tudo o que acabara de aprender. Você se sente culpado? Por que eu me sentiria culpado? Por tudo. Por manipular a situação, por envolver Gabriel, por... Eu fiz um gesto vago em direção ao jornal. Tudo isso. Daniel se virou para mim, com uma expressão que reconheci de quando ele era pequeno e havia feito algo que sabia que era certo, mesmo que tivesse causado problemas. Mãe, você se lembra de quando eu era pequeno e o papai nos abandonou? Claro. Você se lembra do que você me disse quando eu chorei porque não tinha conseguido te proteger dele? Pensei por um momento. Eu disse que não era sua responsabilidade me proteger, que você era apenas um menino. E então você disse mais alguma coisa. Fechei os olhos lembrando. Eu disse que um dia, quando você fosse mais velho, você poderia escolher ser o tipo de homem que protege as pessoas que ama. Exato. Daniel se aproximou e pegou minha mão. Mãe, eu nunca pude te proteger do papai porque eu era muito jovem, mas Elaine e Ethan, eu pude detê-los. Olhei para o meu filho, aquele homem que havia crescido sem pai, que havia se tornado alguém disposto a fazer coisas que eu nunca teria imaginado, tudo para proteger a família que lhe restava. Você não se arrepende de nada? Daniel considerou a pergunta seriamente. Eu me arrependo que Elaine tenha escolhido ser o que ela é. Eu me arrependo que Ethan tenha machucado tantas mulheres antes de chegar até você. Eu me arrependo que o mundo seja o tipo de lugar onde às vezes você precisa de pessoas como Gabriel para obter justiça. Mas eu não me arrependo de te proteger. E eu não me arrependo de garantir que Elaine e Ethan não possam machucar outras famílias. Ficamos em silêncio por um tempo, tomando café e olhando para o jardim onde tudo havia começado há apenas 2 semanas. Finalmente, eu perguntei, o que acontece agora? Agora? Daniel sorriu. E desta vez foi o sorriso do filho que eu havia criado, não do estrategista frio que havia emergido durante aquela crise. Agora voltamos a ser uma família normal. Bem, relativamente normal. E o Gabriel? Gabriel está lá se precisarmos, mas espero que não precisemos. Tomei um gole do meu café e olhei para o meu filho, aquele homem que havia se revelado muito mais complexo e capaz do que eu havia imaginado. Daniel, há algo que eu preciso que você saiba. O quê? Eu tenho orgulho de você. Seu sorriso se alargou. Mesmo depois de tudo isso? Especialmente depois de tudo isso. Eu me levantei e o abracei. Você está certo. Às vezes o mundo exige que você faça coisas difíceis para proteger as pessoas que você ama. E eu sou grata por ter um filho que está disposto a fazer essas coisas difíceis. Enquanto eu abraçava Daniel na varanda da casa, que eu quase perdi para golpistas, pensei em como são estranhas as reviravoltas da vida. 3 semanas antes, eu era uma viúva solitária que pensava ter encontrado o amor novamente. Agora eu era uma mulher que havia aprendido que às vezes a família que você tem é mais feroz e protetora do que você jamais imaginou. E embora eu nunca tivesse escolhido passar por essa experiência, eu não podia negar que havia algo profundamente satisfatório em saber que Elaine e Ethan finalmente haviam enfrentado as consequências de anos de ferir pessoas inocentes. A justiça, afinal, às vezes chega de formas que você nunca espera, e às vezes é exatamente assim que deve ser.